pregadores e pregadoras, companheiros na proclamação da palavra de Deus. É com muita alegria que quero lhes falar nesse bate-papo sobre o que é indispensável ao pregador, à pregadora. Porque há alguns detalhes que são importantes, mas são dispensáveis. Mas eu quero destacar aqui alguns fatores que são indispensáveis. Nós não podemos pregar sem que levemos em consideração, sem que vivamos essas realidades. Primeiro detalhe de máxima importância é conhecer e viver com Deus. Exatamente isso. Conhecer e viver com Deus. Lembram-se de Moisés? Deus queria que Moisés cumprisse uma missão para ele. E um dos entraves que Moisés colocou, um dos problemas, foi exatamente esse. Ele não conhecia o Senhor. Quem era o Deus que o enviava a falar ao povo e a falar ao rei Faraó. Então, Deus se revelou de uma forma especial a Moisés. E mesmo com uma certa má vontade, ou até bastante má vontade, Moisés partiu ao Egito para falar ao seu povo e para falar ao Faraó em nome do Deus que o enviava. E eu agora pergunto a você: quem é o Deus em nome de quem nós pregamos? Quem é o Deus em nome de quem você prega? Em nome de quem eu prego? De que modo esse Deus está presente no nosso viver diário, nas nossas ações? De que modo nós estamos pregando para obedecer, fazer a vontade de Deus? Tudo isso é muito importante para que a nossa mensagem da palavra de Deus, tenha a eficácia como mensagem realmente de Deus. A grande lição que podemos aprender aqui é a seguinte: o que nós pregamos não é nosso, é de Deus, vem de Deus. Em qualquer outro discurso, o orador pode escolher, ele tem toda a autoridade para escolher o assunto, para determinar o que vai falar e como vai falar. Na mensagem da palavra de Deus, na pregação dessa mensagem, nós não temos essa autonomia. Falamos o que Deus nos manda falar. Então, para isso, nós precisamos realmente conhecer Deus. Porque a nossa palavra não é palavra baseada no conhecimento dos outros, nas experiências dos outros, mas é baseada naquilo que nós sabemos e conhecemos e vivemos de experiências com o nosso Deus. Isso não significa que você vai encher a sua pregação de histórias suas, daquilo que você está fazendo, das experiências que você está vivendo com Deus. Não, não é necessariamente isso, mas significa que você vai viver uma vida de oração, que você vai viver uma vida de busca, que nós precisamos estar diante dele, procurando fazer a vontade dele. Aliás, a pregação começa com a oração, né? Porque quando nós somos convidados a pregar, nada sabemos.
Então, até para conhecer o assunto, e principalmente para isso, nós vamos precisar de um texto da palavra de Deus, e isso nós buscamos em Deus e somente em Deus. Então, exige muita oração, exige muita meditação, exige muito conhecimento. Agora, esse conhecimento não significa assim um conhecimento rápido, uma convivência de poucas horas, de poucos minutos. Não, significa um viver constante com Deus, um andar com Deus, como aconteceu com Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não mais foi visto porque Deus para si o tomou. Nós precisamos, como pregadores, pregadoras, viver com Deus, conhecer mais e mais o nosso Deus. Jó, que viveu grandes aflições, grandes problemas, a certa altura, ele disse o seguinte, ele disse para Deus: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, agora eu estou tendo um conhecimento face a face contigo. Agora eu estou te conhecendo de verdade. Esse é o desafio. O pregador precisa conhecer e viver com Deus, porque somente vivendo com Deus nós somos capazes de transmitir a mensagem que Ele tem para ser por nós transmitida. Então, conhecimento e vivência. Até se você não conhecer e não viver com Deus, você vai ter dificuldade para transmitir a mensagem, para ter a mensagem, para organizar os seus pensamentos, para tudo. Nós não podemos conhecer só de ouvir falar. Nós precisamos conhecer Deus das nossas experiências com Ele, do nosso dia a dia, de sabermos como Ele nos acompanha, como Ele tem planos para o nosso viver. E seja em momentos de dificuldade, seja na bonança, nós sabemos que em todo tempo Ele está presente. Mas além de conhecer e viver com Deus, nós precisamos também conhecer e valorizar o povo. Nós somos chamados por Deus para falar ao povo. E quando eu digo nós somos chamados por Deus, eu não estou me referindo propriamente a uma chamada para o ministério da palavra. Eu estou me referindo ao chamado para sermos cristãos, ao chamado para sermos de Jesus, ao chamado para termos uma vida de comunhão com Ele. E aí vem aquilo que já foi mencionado anteriormente. É preciso, mais do que tudo, que nós tenhamos conhecimento, vivência, intimidade com Deus, para podermos conhecer e valorizar o povo a quem Deus quer que nós preguemos a mensagem. Cada vez que nós vamos pregar, nós temos um público, né? E um público diferente. Nem sempre são as mesmas pessoas. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Por exemplo, um pastor não pode, findando um pastorado e indo para uma outra igreja, ele não pode pensar assim: eu tenho 104 sermões, então eu vou passar um tempão, digamos, um ano, sem precisar preparar sermão. Não. Você precisa preparar, elaborar os seus sermões, porque você está sendo enviado por Deus a um outro povo.
uma outra comunidade. Há pessoas com outras características, com outras necessidades. Então, conhecer o povo com o qual nós convivemos e valorizar esse povo é uma responsabilidade muito grande. Porque quando nós não procuramos conhecer o povo, quando nós não valorizamos o povo, nós vamos ser vistos sempre como um orador à distância, aquele orador que está tão longe. Mas a convivência quebra essa barreira. Ou seja, ele fala do que conhece. Ele fala porque conhece o nosso viver. E ele nos valoriza porque ele convive conosco, porque ele está conosco. Então, isso é muito importante. Se você é de Brasília, digamos, e vai pregar em São Paulo, e você vai contar uma ilustração, ou você vai fazer uma comparação de um lugar para outro, não use figuras de Brasília. Não diga assim, de Águas Claras para a esplanada dos ministérios. Isso não vai valer muito para o povo. Mas se você pegar uma estação de metrô de São Paulo, se você disser assim, da Sé para o Brás, aí pode ser que as pessoas entendam. Se você estiver mais para a região do Brás, se você estiver para uma outra região, talvez você vai dizer da Sé para a Zona Leste, ou da Sé para uma determinada cidade do ABC, São Bernardo, Santo André. Aí você está falando da linguagem do povo. Use os valores do povo, aquilo que é do conhecimento deles. Aproveite o dia a dia do povo e isso vai dar mais força para a sua mensagem. Valorize o povo. Não basta conhecer, não basta estar junto, mas estar junto também tem o sentido de valorizar esse povo. E talvez alguém diga assim, ah, pastor Gilton, mas o povo a quem eu prego é um povo de poucos costumes dignos. Mas não viva salientando isso não. Mostra a esse povo como Deus ama a cada pessoa, como Deus os valoriza, como Deus quer que eles cresçam. Organize programas de crescimento para eles. E mostre que o caminho, a verdade e a vida que possibilitam esse conhecimento, essa valorização é Jesus. E aí você estará desafiando o povo, vivendo junto com o povo e não se colocando num pedestal de superioridade. Conhecer e viver com Deus. Conhecer e valorizar o povo. Conhecer e identificar-se com a missão. Talvez alguém me diga, ah, pastor, mas eu não sou pastor. Eu sou empresário, ou eu sou alfaiate, ou eu sou um maître, ou eu trabalho num escritório, ou eu ainda sou muito jovem. Mas se você está pregando a palavra, você tem uma missão a cumprir. A partir do momento que nós aceitamos o desafio de pregar, não importa quem somos, seja qual for a nossa condição, nós somos desafiados a nos identificarmos com a missão que Deus está nos dando para pregar. Quando Moisés foi chamado, ele disse que não sabia pregar, né? Ele era pesado de boca, pesado de língua,
Alguns até acham que ele era gago, não importa. Deus nos capacita a partir do momento que nós nos identificamos. E a partir do momento que Moisés se identificou com a palavra que ele pregava, com a missão que ele tinha a cumprir, Deus fez maravilhas. Então, identifique-se com a missão. Não importa o seu trabalho secular, digamos assim. Se você vai pregar, você precisa estar identificado. Identificado primeiramente com Cristo Jesus, porque sem estarmos identificados com Ele, jamais estaremos identificados com a nossa missão de pregadores. As pessoas precisam sentir a nossa convicção, o nosso prazer, a nossa alegria em comunicarmos a palavra de Deus. Também conhecer e manejar bem a palavra. Tem muito a ver com estarmos identificados com a missão. Porque o desafio da palavra de Deus é exatamente esse. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, nós precisamos conhecer bem a palavra para podermos manejar bem essa palavra. E essa palavra é o que está na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o livro da igreja, é o livro dos crentes, é o livro do pregador. Então, precisamos manejar bem, mas para manejar bem, nós precisamos conhecer bem. Quando um pregador chega à frente, e lamentável isso acontece, e anuncia um texto bíblico, às vezes não é o texto básico, é um texto paralelo que ele está usando lá dentro do sermão, e ele vai procurar Jeremias no Novo Testamento, vai procurar Êxodo lá perto de Apocalipse. Os ouvintes estão vendo pelo manuseio ali do livro que o pregador está meio perdido em não saber a localização do próprio livro que ele acabou de declarar. E o pregador pode até cair em descrédito por uma coisa assim. Então, conhecer, anote versos bíblicos, copie no seu computador, copie no seu celular, procure memorizar passagens da palavra de Deus. Na minha infância, havia um costume de memorizarmos a palavra de Deus. Eu tentei trazer esse costume nos meus ministérios, até de colocar o povo para aprender, não apenas a se levantar nos chamados cultos de oração e recitar um verso bíblico, mas apresentá-lo memorizado. E não somente versículos conhecidos, como João 3,16, Salmo 1, João 14,6, e outros assim bem conhecidos, né? E para não citarmos também o famoso Jesus chorou, né? Que é tão grande. Então, não estou pensando nessas passagens, eu estou pensando em passagens maiores. Podemos tomar um salmo. Esse salmo falou ao meu coração. Puxa vida, mas ele tem 17 versículos. Mas eu vou aprender, eu vou memorizar esses 17 versos, tentando introjetar essa verdade no meu viver. E aí eu passo a conhecer muito mais a palavra e o Senhor da palavra, o meu Deus. Então, nós precisamos também tomar determinados livros bíblicos e fazermos um estudo pessoal. Um bom livro para fazermos um estudo assim é o livro de Jonas. Tem só 4 capítulos, é uma história interessante, um homem que recebeu uma ordem de Deus, desobedeceu,
foi rebelde, seguiu o caminho contrário, achando que estava fugindo de Deus. Deus o encontra, ele é castigado, né? Vai para o ventre do peixe, ali no ventre do peixe ele faz uma oração ao Senhor, Deus o aceita de volta, ele é vomitado, digamos assim, na praia, para onde Deus o havia enviado, para Nínive, porque ele estava indo numa direção contrária, mas aí as ondas o levaram para lá. Deus tem o mundo em suas mãos, né? Já diz aquele hino. E então ele se levanta e recebe a ordem de Deus outra vez de pregar a mensagem, mas ele está cheio de má vontade, ele prega assim apressadamente e tal, e o povo se converte. Acontece o que ele não queria que acontecesse, porque ele saiu dizendo que o povo ia ser destruído. Mas logo o rei e o povo de Nínive recebeu a mensagem, recebeu a palavra de Deus, e ele, em vez de ficar alegre, né, todos nós ficamos alegres quando há decisões, ele não ficou alegre, ele ficou triste, porque ele pregou cheio de má vontade. E ele termina triste e infeliz e ainda murmurando o porquê da ação de Deus. Eu só quero destacar uma coisa. As consequências da rebeldia são muitas. Mas aí no caso de Jonas, ele podia ter entrado em Nínive como um profeta, com toda a dignidade de profeta, com toda a dignidade de pregador, mas ele quis brincar com Deus, ele quis desobedecer a Deus, e entrou em Nínive, foi forçado a entrar em Nínive, mas não com tanta beleza. Também ele não tinha passado um perfume daqueles excelentes. Ele chegou na forma de vômito de peixe, fedendo a vômito de peixe. Então Deus o reduziu a vômito de peixe, para que ele deixasse a sua arrogância. Então precisamos conhecer assim porções bíblicas para sabermos explicá-las ao povo, para sabermos tirar lições delas. E aí nós vamos manejar bem a palavra de Deus, porque só dá para manejar a palavra de Deus se nós conhecermos essa palavra. É bem verdade que para manejarmos a palavra de Deus, nós vamos precisar das técnicas, dos princípios da homilética. Isso vai nos ajudar bastante, das técnicas e princípios da comunicação, do traquejo em falar aos nossos ouvintes. Mas nada disso terá valor se não tivermos o conhecimento da palavra. Portanto, conhecer e manejar a palavra de Deus. Precisamos conhecer e viver com Deus, conhecer e valorizar o povo, conhecer e identificar-nos com a missão. Precisamos conhecer e manejar bem a palavra. E por mais que conheçamos, nós precisamos, pelo que conhecemos e pelo que precisamos conhecer, viver a busca de maior capacitação. Ninguém se julgue tão capacitado como pregador a ponto de não precisar de uma atualização, de uma reciclagem, de maior conhecimento. Isso é muito, muito importante. O mundo onde vivemos, ele se move com muita facilidade. E algo que era corrente há algum tempo atrás, hoje já não é mais. Por exemplo, no momento presente, nós estamos vivendo algo que não imaginávamos, que a maioria das nossas pregações fossem online. E elas estão sendo. Simplesmente e especificamente por causa de uma pandemia terrível que assola o mundo. A Covid.
fez com que os púlpitos ficassem vazios, os santuários ficassem vazios e a mensagem passasse a ser pregada de modo online. Precisamos ter habilidade para viver esse momento. Agora os templos já estão sendo abertos. Agora os cultos e encontros presenciais estão voltando a acontecer. Mas eu acredito que nós pregadores não seremos mais os mesmos. Nós precisamos de capacitação. E essa capacitação é constante. Nós precisamos buscar mais e mais aprender para melhor servirmos ao Mestre que nos envia a pregar. A minha oração é que Deus abençoe os pregadores do Brasil. Nós estamos vivendo uma época de crise na comunicação da palavra. A Bíblia está desaparecendo de alguns púlpitos, infelizmente. E nós precisamos trazer a palavra de volta para o púlpito, para o povo, com uma excelente, uma correta explanação. Mas isso é preciso que nós valorizemos não apenas a nossa missão, mas valorizemos também o povo ao qual nós falamos. Manejar bem a palavra, buscar maior capacitação e, acima de tudo, vivermos em comunhão com Deus. Que Deus nos ajude a podermos vencer como pregadores, a podermos alcançar a meta de sermos pregadores segundo a vontade de Deus. Amém.